que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigado que estamos aqui na casa do Senhor, Pai. É o melhor lugar que poderíamos estar, Senhor Deus. Muito obrigado por cada um presente aqui, Senhor Deus. Muito obrigado por esse maravilhoso ano que o Senhor permitiu que vivemos, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. Só isso que temos para fazer é agradecer a Ti, honrar e glorificar a Ti, Senhor Deus. Estamos essa noite aqui com tudo somente de adorar a Ti e prestar nosso louvor, Senhor Deus. Aceita nossa adoração, nosso louvor. Aceita nossas orações, Senhor Deus. Esteja nos conduzindo durante esse culto de acordo com a Tua vontade, Senhor Deus. Abençoe os que estão para chegar. Onde tu faz de cada um, Senhor Deus. Nós estamos aqui juntos no lar a Ti, Senhor Deus. Continue abençoando a nossa vida e nosso próximo ano, Senhor Deus. Nos dá uma maravilhosa bênção, Deus. Em nome de Jesus, peço e agradeço. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Último domingo do ano, que honra estar aqui na presença de vocês. Eu gosto de dizer, satisfação inenarrável estar na presença de vocês. Deus possa abençoar nosso culto, Deus possa nos abençoar para o próximo ano e continue abençoando principalmente os novos irmãos que vão se batizar essa noite. Deus continue abençoando ricamente. Vamos colocar de pé, vamos ler juntos 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor? Estamos todos congregados
continuaremos louvando a nosso Deus com o hino Cantai 278. Irmãos, nessa letra, né, começa aqui dizendo: o meu coração sofredor, descanso seguro encontrou, seguidos com sede de amor, do Pai que do mal me chamou. Por isso ele fala: cantai, cantai, no templo do nosso Senhor, cantai, cantai, ao mundo mostrai seu amor. Vamos cantar com todo o fôlego do nosso coração, da nossa alma, este canto ao nosso Deus. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias, no capítulo número 1 do Evangelho de Marcos.
nós consideramos oportuno, nesta ocasião em que vamos receber uma irmã como membro da igreja pelo batismo, revisitar e assim aclarar, e assim relembrar, e assim confirmar no coração dos irmãos alguns pontos tão importantes sobre a doutrina, para usar esta palavra, sobre a prática, as verdades bíblicas a respeito do batismo, como nossa igreja o pratica. Capítulo 1 do Evangelho de Marcos, o pastor lerá a partir do verso 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Este texto que nós lemos, irmãos e irmãs, nos permite novamente ver e novamente aprender o que é o batismo. E nós vemos que o batismo é uma prática cristã de natureza simbólica, cujo significado maior de todos é a identificação daquela pessoa que é batizada com Cristo. No dia em que Jesus foi batizado no Rio Jordão, romperam-se quaisquer tentativas de dizer que Cristo era um fariseu, ou saduceu, ou essênio, dentre outros partidos religiosos do seu tempo, pois ficou claro, a partir do dia em que Jesus foi batizado, que ele não pertencia a nenhum desses grupos. Se alguém acusasse Jesus de ser fariseu, ele responderia: não, eu fui batizado por João Batista no deserto. A natureza é simbólica, porque ele pregava duas coisas. João Batista, neste batismo inicial, ele pregava o arrependimento dos pecados e pregava a vinda de um grande Salvador depois dele. Aquelas pessoas então que se submetiam ao batismo de João eram aqueles que com sinceridade reconheciam os seus pecados e também com muito ardente expectativa punham a sua esperança neste prometido vindouro, que batizaria não com água, mas com o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Este é, portanto, um retrato perfeito do batismo como nós temos praticado. Cada dia que temos batismo na igreja, cada crente volta ao dia do seu próprio batismo na sua memória. Nesta noite de domingo, eu volto a 5 de março de 2006, quando fui batizado na Igreja Batista do Barro Preto pelo pastor Arlésio Franco Costa. Quis Deus que alguns dos irmãos que foram comigo batizados estivessem aqui hoje, absolutamente não combinados, digo isso aos irmãos de verdade. E você volta ao dia, né, papá? Há alguns anos atrás, não direi quantos, você foi batizado na terceira Igreja Batista de Belo Horizonte. E cada um de nós, não é, pastor Elias? Voltamos ao dia em que nós também fomos batizados, obedecendo este preceito da fé cristã. O batismo, meus queridos irmãos, não lava pecados, somente o sangue de Cristo o pode fazer. O batismo a ninguém assegura a entrada no céu,
Entretanto, é muito maravilhoso perceber que daquelas pessoas cuja entrada no céu já está garantida, Deus espera que sejam batizadas, pois Deus espera dos seus filhos compromisso e envolvimento com as suas igrejas. Batismo não é para a salvação, mas, se posso assim me expressar, é consequência direta dela. O texto também nos faz perceber como o batismo deve ser praticado. Nosso tempo é tempo de insistir nestes assuntos. A palavra aqui usada no verso 4, João pregando o batismo de arrependimento. A palavra aqui empregada no verso 9, Jesus foi batizado no Rio Jordão. A nenhum batista essa doutrina é estranha. A palavra grega baptizo significa a submersão de uma pessoa em água. Por isso nós praticamos o batismo por imersão, que é o único batismo preceituado no Novo Testamento. O único batismo que Jesus Cristo recebeu e o único que Jesus Cristo ordenou aos seus apóstolos praticar. A forma de batismo preceituada no Novo Testamento é a imersão completa de uma pessoa que, tendo confessado a sua fé em Jesus e a sua transformação de vida, desce as águas para um poderoso testemunho simbólico de que segue Cristo. No dia que foi batizado, João perguntou a Jesus: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus disse: façamos assim para que se cumpra toda a justiça. Os crentes que são batizados estão seguindo os passos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rompendo por completo os seus laços com todos os partidos e ideias do mundo, para se identificarem completamente como seguidores de Cristo. Essa forma ainda é reforçada nesse texto, porque o verso 10 diz que Jesus saiu da água, e o evangelista Marcos, escrevendo as memórias de Pedro, emprega a palavra grega hanabeno, que significa levantar-se, erguer-se. O Senhor Jesus não estava nas águas somente até as canelas, pois o texto diz que ele se ergueu das águas. Esta é a forma do batismo. Quem pode ser batizado? Podem ser batizados, como nos preceitua o Novo Testamento, todos aqueles que já foram salvos por Cristo e experimentaram pessoalmente o milagre da regeneração, aquele testemunho do Espírito Santo no coração do indivíduo, que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Somente quem recebe esse testemunho do céu pode ser batizado, aquela pessoa que compreende o seu dever de seguir os passos de Jesus Cristo, vindo após ele às águas batismais como crente para dar este testemunho, e que deseja se unir à igreja do Senhor. O batismo é um sinal claro de pertença, de união, de congregação. Ninguém deve ser batizado somente para dizer que foi, mas devemos todos ser batizados para poder viver aquela vida que Deus tem para nós, como vimos na pregação da manhã. A vida que Deus tem para nós passa por uma das suas igrejas, onde nós vamos servir, adorar a Deus e crescer na nossa fé. E a última consideração antes do batismo da irmã Ana Amélia é o que o batismo significa, portanto, novamente diante de nós esta noite. A obediência de uma pessoa a Cristo, primeiro de tudo, quando a ordem é de que a pessoa se converta e ela se converte, e segundo, quando a ordem é de que ela siga Cristo e ela segue. Em segundo lugar, o batismo significa o perdão que nós recebemos de Deus, pois
Pois como a água limpa a nossa carne, o perdão de Deus limpa a nossa consciência e nos dá completa paz no Senhor. O batismo significa uma nova vida, significa a identificação do indivíduo com Cristo e significa a identificação do indivíduo com a igreja local do Senhor. Nós receberemos nesta noite a irmã Ana Amélia Almada Visconti como membro da igreja pelo batismo. Na assembleia realizada hoje pela manhã, nós pudemos ouvir o seu testemunho de como conheceu a Cristo ainda muito menina e como tem servido o Senhor ao longo destes anos. Ela é oriunda de outro grupo evangélico, mas compreendeu também a nossa prática, como está lá em Atos capítulo 19, e submete ao batismo para ser recebida como membro desta igreja. Irmão e irmã que ouve o pastor esta noite e ainda não foi batizado, por que não? E considere por Deus se já não é chegado o tempo de você também vir seguir os passos de Cristo às águas batismais e como Ele ser batizado segundo o preceito do Novo Testamento, obedecidos estes critérios que o pastor já elencou. É, portanto, uma noite de muito grande alegria, uma alegria muito santa no nosso coração, quando podemos ouvir, como pudemos pela manhã, e agora testemunhar este ato dramático, simbólico, em que alguém confessa Cristo como seu Salvador e que morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. E isto para a igreja é um triunfante testemunho do poder operante do Evangelho, e para o nosso coração algo muito terno, que, como eu disse antes, nos faz lembrar do dia em que nós também fomos batizados e que nós também fomos salvos pelo Senhor. O dever da igreja, que recebe uma nova membro pelo batismo, é ser para esta irmã esteio e auxílio, intercessão e comunhão, apoio para o seu crescimento com Cristo e na sua caminhada cristã. Nós vamos cantar a primeira estrofe deste hino e eu convido você a se lembrar do dia em que o Evangelho chegou ao seu coração e o dia do seu batismo, e pode se alegrar e se emocionar no Senhor, pois Cristo nos amou e nos salvou e o seu imenso amor nos transformou. Senhor.
que é uma ocasião ímpar, o batismo de uma pessoa para a vida da nossa igreja. Uma alegria que Deus nos dá esta noite de receber esta irmã que já vinha conosco congregando mais de um ano, como membro da Igreja Batista Bela Vista. Nós vamos orar a Deus, pedir ao Senhor pela sua vida, pedir ao Senhor pelo seu crescimento, que a igreja seja uma bênção na caminhada com Jesus da irmã Ana Amélia, que a Ana Amélia seja uma bênção, como tem sido também para a nossa igreja. Pastor Elias, leve-nos esta palavra de oração. Eterno Deus, nosso amado Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor Deus, de todo o nosso coração, porque mais uma vez, Senhor, renovas em nossa mente, em nosso coração, a grandiosidade, a maravilha, a alegria que colocaste em nosso coração quando nos deste da salvação preciosa em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta alegria que ninguém tira, esta alegria que cresce a cada dia de nossa vida, principalmente, Senhor, quando vemos outras pessoas alcançadas pelo Evangelho, salvas por Jesus e cumprindo, Senhor, esta ordem que Jesus Cristo deu aos seus ministros e aos seus salvos. Nosso Pai Celestial, em nossa memória particular, nós nos retornamos a Deus há 61 anos atrás, quando também éramos imersos nas águas batismais como testemunho de nossa fé. E até então, Senhor, a gratidão por esta bênção, a gratidão pela salvação em Jesus, cada dia se renova em nossa vida e nos faz, ó Deus, sentir o quanto é maravilhoso, Senhor, desfrutar do teu amor, viver para o teu reino, pregar o teu evangelho, dar testemunho pessoal e público do quanto Jesus Cristo significa para a nossa vida. Ó Pai Celestial, te damos graças porque as tuas igrejas têm cumprido esta ordem. Isso é motivo de alegria para o nosso coração. Ó Senhor, como é bom terminar esse ano no seu penúltimo dia, Senhor, receber no seio de nossa igreja, na nossa família cristã, a querida irmã Ana Amélia. Pedimos, ó Deus, que a abençoe e que nos dê, ó Deus, disposição de ajudá-la, de orar por ela, de oferecer, ó Deus, todo carinho, toda solidariedade, Senhor, todo o amor fraternal, para que ela possa crescer cada vez mais no conhecimento da Tua Palavra, na comunhão contigo, Senhor, e na sua relação pessoal com Jesus Cristo, nosso Salvador. Te damos graças por esta noite, pelos queridos irmãos que estão conosco, principalmente de outras igrejas. Abençoa-os, ó Deus, também, e a toda a sua família. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma grande alegria receber a Ana Amélia no batismo. Vamos continuar orando por ela. Deus continue abençoando ela e toda a família. Amém? Vamos agora passar por um momento de dedicação de dízimos e ofertas. Aqueles que nos visitam, não se sintam constrangidos. Sintam a vontade para dar de coração aqueles irmãos que forem trazer seu dízimo e oferta. Ore ao Senhor agradecendo por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem dado. Não seríamos nada sem Ele. Esse momento, enquanto temos o interlúdio, podem trazer os dízimos e ofertas no Brasil Forte.
alegre por gente, eu sempre estou na igreja. Eu acho que a maior alegria que eu tenho toda essa minha vida é domingo estar aqui na casa do Senhor. E que essa possa ser a nossa alegria, né? De estar aqui na casa do Senhor. Vamos continuar adorando a Deus. Vamos ler a palavra dele em João 11. Aqueles que puderem se colocar de pé. João capítulo 11. Vamos ler do versículo 32 até o 44. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o, deixai-o ir. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor. Jesus Cristo, amor.
Os irmãos podem se sentar, por favor? Eu sei que já está na hora de eu pregar, mas aqui os irmãos vão me permitir fazer aqui alguns rápidos apontamentos antes disso. Primeiro, cumprimentar os que estão nos visitando, a família do irmão Aguinaldo, Andréia e Jéssica. Obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Foi com eles que eu fui batizado, irmãos, em 2006. Deus abençoe. Irmão Gediel, bom recebê-lo aqui conosco. O Senhor abençoe, meu irmão. Obrigado pela sua presença. Irmãos, quero chamar aqui à frente Ana Amélia Almada Visconti, novamente, por favor, irmão. Milena Simões Nunes Carvalhais, por favor, podem vir à frente. Sheldelin Simão. Raquel Duarte Santiago dos Santos está no Rio de Janeiro, queridos irmãos. Vai receber só em 2019. Por favor, aqui à minha direita. Nós estenderemos a eles os certificados de batismo. Da irmã Ana Amélia disse que Ana Amélia Almada Visconti foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por esta Igreja Batista no dia 30 de dezembro de 2018. E da irmã Milena e do irmão Shelby, também da irmã Raquel que não está aqui, diz que foram batizados por esta Igreja Batista no dia 2 de setembro de 2018. O verso destes certificados de batismo, olha o verso dos seus certificados. Este é um momento profundamente simbólico para a nossa igreja. O verso deles, como estava no verso do meu e certamente no de muitos dos irmãos quando foram batizados, traz este texto, ao qual eles e todos nós diremos amém ao fim, pois é o compromisso que os crentes batistas assumem uns com os outros há séculos. Pacto das igrejas batistas, tendo sido levados pelo Espírito Santo de Deus a aceitar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e tendo sido batizados sob profissão de fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto. 2 pontos. Comprometemo-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propagação do Evangelho em todas as nações. Essa é a primeira parte do compromisso. Os irmãos dizem amém? A igreja diz amém? Amém. Comprometemos-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente os nossos filhos, a procurar a salvação de todo o mundo, começar de nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossos compromissos e exemplares em nossa conduta, a ser diligentes nos trabalhos seculares, evitar a detração, a difamação e a ira, sempre e em tudo buscando a expansão do reino de nosso Salvador. Esta é a segunda parte do compromisso. Os irmãos dizem amém? Amém. A igreja diz amém? Amém. Além disso, comprometemos-nos a, quando sairmos desta localidade para outra, unirmos-nos a uma outra igreja de mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. É a terceira parte do compromisso. Os irmãos dizem amém? A igreja diz amém? Amém. O Senhor nos abençoe e proteja, para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Queridos irmãos, eu pedi ao irmão Natanael que falasse à igreja sobre o livreto O Propósito de Deus nas Provações. Por favor, querido irmão. Bom, irmãos, eu confesso que eu nunca li um livro tão rápido como eu li esse. Numa semana eu consegui ler um livro.
consegui ler a Bíblia durante o ano. Faltou pouco. Faltou mais coragem. Ano que vem começa de novo e aí termina. Irmãos, esse livro, ele veio no momento certo. Eu até falei para o pastor, tem uma página que fala sobre as provações e as possibilidades, e não tem como ele não pegar alguém numa provação. E se você não passou por ela, vai passar. Muito interessante mesmo. Mas no final do livro, é o que mais me chamou a atenção: como vencer essas provações. Esse livro me chamou bastante atenção. A gente sabe, mas lendo, a gente traz a memória, né, o compromisso que nós temos com Deus e também a confiança. Eu me lembrei que certa vez alguém disse que conhecia Deus num momento de evangelismo. Eu perguntei para ela: você conhece o Obama? Ela disse: conheço. Muito bem. Você conhece o Lula? Lula era o presidente. Não era presidiário, era presidente. Você conhece o Lula? Conheço. Muito bem. Você já conversou com ele? Tem intimidade com ele? Não. Falei: de repente você conhece a Deus dessa maneira. Então esse livro me trouxe isso aqui, né? Algo que eu já tinha falado com alguém. Você, para vencer as provações, precisa conhecer a Deus. Então, conhecendo a Deus e fazendo a sua vontade, com certeza nós venceremos as provações. E uma coisa também, irmãos, é a fidelidade. Além de conhecer a Deus, você tem que ter um compromisso com Deus. Então, está aqui também no livro. Se você ainda não leu, eu não vou falar muito não, viu, pastor? Mesmo porque a minha memória não traz. Mas é bom que você leia. Custa apenas R$10. Nós estamos já quase completando os 400 livros que nós precisamos vender nessa primeira etapa, que é para repor o caixa da igreja, que foi o que a igreja gastou. E no demais, os 60%, que são 1000 livros, é revertido para a construção da igreja. Então, o pastor está contribuindo com 60% desses R$10 para a construção da igreja. Então, gostei muito, pastor, está de parabéns. O pastor Elias sabiamente colocou aqui a apresentação que realmente o senhor merece. Que Deus abençoe. Irmãos, a igreja decidiu, como é de conhecimento dos irmãos, publicar este livro agora no fim do ano. O propósito de Deus nas provações é um sermão que o pastor da igreja pregou aqui no mês de setembro, que está disponível pelo valor de R$10, como o Mona também disse. R$6 de cada 10 destinados à construção, ao acabamento, ao piso, que a gente deve se reunir agora em janeiro para poder tomar essa decisão. Considere levar mais alguns, presentear. A Michelle anota, abre um crediário para você, em várias parcelas, para você poder acertar a sua compra do livro. Apenas mencionar então, primeiro cumprimentar quem está acompanhando o culto pela internet. Nós agradecemos a participação de cada pessoa que conosco está, desejamos a bênção de Deus sobre a sua vida e a sua visita conosco em tempo oportuno. Transmitir aos irmãos duas palavras. A primeira, que a partir de domingo que vem e nos domingos do mês de janeiro pela manhã, as classes dos maiores de 12 anos da Escola Bíblica Dominical vamos nos reunir aqui no templo para ouvir palestras sobre o tema do discipulado. A primeira dessas palestras é trazida pelo irmão Rodrigo no domingo que vem, dia 6 de janeiro, pontualmente às 9 horas da manhã. Amanhã, segunda-feira, 31 de dezembro, nós vamos nos reunir às 22 horas para receber juntos, em oração a Deus, o ano de 2019. Teremos um programa muito inspirador. A presença, a pontualidade dos irmãos é importante. Se alguém estará presente e ainda não deu o seu nome, a Elaine está intercedendo lá na galeria, a Elaine ou a Giselda, faça-o hoje ainda, para que todos possamos contribuir também para a mesa da ceia de confraternização que haverá depois. A ceia do Senhor vai acontecer também nesse culto, a posse da nova diretoria, dos cargos eleitos da igreja para os próximos 2 anos, a entrega de certificados de leitura da Bíblia. Teremos um culto muito rico e muito inspirador. Pois bem, novamente o Evangelho de João, eu peço que você abra sua Bíblia, capítulo número 11. Sim, obrigado. Menores de 12 anos, por favor, venham aqui à frente, junto com a irmã Lúcia e a irmã Adriele, para receber a ministração da palavra no culto
bênção sobre as vidas que receberam a palavra lá e nós que receberemos aqui a palavra do Senhor. Una-se a mim em oração. Pai Santo, obrigado, Deus, por este domingo, por uma noite como esta em que o Senhor nos permite prestar culto ao Senhor, ter em nossas mãos a Tua palavra, poder, ó Deus, te adorar e pensar no Senhor. Que estes pensamentos sejam dirigidos pelo Espírito Santo e que a ministração da palavra contribua para a edificação da nossa fé. Abençoa-nos aqui, Deus, no texto que vamos ler a Tua palavra, no Evangelho de João, e abençoa a ministração da palavra a estas preciosas vidas que vão agora para o culto infantil. Abençoa a irmã Lúcia e a irmã Adriana para serem verdadeiros instrumentos do Senhor na atuação do Espírito Santo. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmãs e queridos pequenos. Deus lá os abençoe. Evangelho de João, capítulo número 11. Eu sei que o texto já foi lido, mas eu não tive o privilégio de estar presente. Então os irmãos terão o privilégio de ler 2 vezes o texto sagrado, em virtude da inspiração e da ação do Espírito de Deus. 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: Onde o pusestes? Disseram: Vem, Senhor, e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Deus acrescente esta palavra ao nosso coração. Nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, que nas suas memórias, escritas já no avançado da sua idade, o apóstolo João, movido pelo Espírito Santo, nos relata 7 milagres operados pela mão de nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos também, queridos irmãos, que Jesus fez muitos outros, a ponto de João dizer que, se fossem escritos no mundo todos, não caberiam no mundo os livros que seriam escritos. Estes, porém, ele escreveu lá no capítulo 20, estão escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo tenhais vida no seu nome. Nós já vimos então 6 destes sinais, e hoje eu chego ao 7º, concluindo estas 7 pregações com a igreja. Eu concluí uma de manhã e concluo outra agora à noite. A palavra que João empregou ao escrever este evangelho, a palavra grega semeion, significa exatamente sinais, no sentido de que havia significado em cada um destes milagres, que eles representavam verdades espirituais que nós poderíamos alcançar se olhássemos para eles atentamente. Também nós temos visto que cada um destes milagres, ainda que sejam notáveis em si mesmo, são milagres que têm um profundo sentido simbólico quanto à ação de Deus na nossa vida.
O primeiro desses milagres que eu preguei há 7 domingos atrás, no mês de novembro, foi a transformação da água em vinho. Um milagre notável, cujo significado básico é que aquilo que Cristo opera em nossos corações produz em nós uma transformação de vida para uma qualidade de vida absolutamente superior, e que isso é trazido pela mão e pelo poder de Deus. Um segundo milagre que Cristo operou foi a cura do filho de um homem nobre, funcionário do rei Herodes, que estava a muitos quilômetros de onde Jesus estava, e contudo Cristo operou esse milagre à distância, o que nos revela que, ainda que estejamos distantes da vida do Salvador muitos anos, mais do que quilômetros, a sua eficácia continua valendo, como podemos testemunhar hoje com a alegria do batismo da irmã. Terceiro milagre que Jesus operou no Evangelho de João foi a cura de um paralítico que estava 38 anos deitado no tanque de Betesda. Note isto que eu quero considerar aqui por um minuto: as enfermidades curadas para tratar de Lázaro. Ele era um paralítico. No capítulo 6, Jesus multiplica o pão para uma multidão de 20 a 25 mil pessoas. E nós temos aprendido a guardar em nosso coração que o sustento da nossa vida vem das mãos fiéis e poderosas de Deus. Outro milagre também no capítulo 6, Cristo anda sobre as águas. Grandioso milagre. No capítulo 9, do qual eu falei domingo passado, depois do musical, do coro, Jesus Cristo curou um cego de nascença. Então o primeiro enfermo era um paralítico, havia 38 anos. O segundo era cego de nascença. Estes milagres Cristo operou no intento de que fossem preservados na Bíblia como sinais claros do nosso estado espiritual diante de Deus. Assim como o paralítico que disse ao Senhor: Senhor, eu não tenho quem me leve às águas quando o anjo as agita, eu não tenho condições de ser curado. Nós, irmãos e irmãs, sem a ajuda do Espírito Santo, somos totalmente incapazes de ir a Cristo. Totalmente incapazes, prostrados. Aquele milagre em particular nos falou exatamente isso: que ser curado por Deus é ter a vida transformada. O segundo enfermo era cego de nascença. Claro que isto é um retrato da nossa condição espiritual, que somos naturalmente, de nascença, incapazes de perceber as realidades espirituais, de discernir a luz das trevas, o bem do mal, o certo do errado. Esta é a nossa condição natural, até que Deus intervenha em nossa salvação. E então nós chegamos a um quadro drástico. Lázaro estava morto. Morto fazia 4 dias. E veja que os diálogos que acontecem ao redor de Cristo têm a ver com as suas curas, porque Marta diz assim ao Senhor, e isso está aí na sua Bíblia, no verso número 32: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela afirmava que Jesus poderia curar Lázaro, mas agora a morte não tem o que fazer. Veja que aqueles que estavam ao redor disseram o seguinte, no verso 37: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Havia possibilidade de cura, mas não de ressurreição. Queridos irmãos e irmãs, nesta noite nós vamos meditar no primeiro neste sinal, o último e que alguns consideram o maior milagre do Evangelho de João, para aprender novamente que existe algo mais sério do que a morte física, que é a morte enquanto estado espiritual da humanidade aos olhos de Deus, de cada um de nós enquanto separados de Deus. Nossa ideia de morte na nossa cultura é uma ideia pagã, não uma ideia cristã. Nós temos a ideia pagã de que a morte é a cessação, o fim, de que quando a morte chega, tudo termina. Mas essa não é a ideia bíblica. A ideia bíblica de morte não é a de fim, de extinção. A ideia de morte na Bíblia é de ruptura,
quebra, de separação muito maior do que a distância. Este é o estado da nossa alma sem Cristo. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados, escreve a carta aos Efésios. As notícias mundiais de vez em quando nos reportam o surgimento de uma gripe ou de alguma outra doença em certo país que causa uma epidemia que se alastra, e logo as políticas se levantam para impedir a imigração desse país, a não ser com uma série de vacinas e outros cuidados, para contingir aquela epidemia. Mas a epidemia espiritual alastrou-se, cobriu a humanidade inteira, é fatal, é milenar. Talvez seja para muitos de nós beabá do Evangelho, mas verdade quintessencial da nossa fé, que não pode ser negligenciada. Até Cristo entrar na minha vida, e pela sua infinita misericórdia Ele o fez quando eu ainda era uma criança, mas até Cristo entrar na minha vida, eu estava espiritualmente morto e separado de Deus, como Lázaro. Talvez o meu corpo ainda não, mas como Lázaro estava lá deitado no sepulcro, eu era inerte, e fosse o grito que alguém desse, eu permaneceria inerte. Eu era incapaz e insensível, e eu não estava sozinho nisso. Este é o estado da humanidade. Mas então nós precisamos observar os poderes de Deus e a forma como Deus atua no mundo, porque nós já vimos um milagre em que Jesus falou e a água parou. E outro dia choveu aqui durante o ensaio do coral, e eu tentei fazer a mesma coisa, dizer para a água parar. Os irmãos que estavam aqui lembram que a água não parou. E a água, ela é incomunicável. Você pode conversar com ela, irmã, e dizer a ela assim: pare onde você está. E ela ainda é desobediente, ainda mais do que incomunicável. Mas a voz de Cristo fez a água parar. E aqui nós temos diante de nós, irmão, uma verdade espiritual imensa, irmã. A voz de Deus não somente é capaz de deter a água, a voz de Deus é capaz de ressuscitar os mortos. Imagine Lázaro ali deitado no seu sepulcro, morto, 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 morto. Marta e Maria, desesperadas, telefonam para algum conhecido ali da cidade de Betânia, que tinha muito estudo, e ele acreditava que pelo estudo o progresso poderia vir ao mundo. Então ele pede que se abra o sepulcro e entra, e puxa uma banqueta e senta ao lado do cadáver, e começa a tocá-lo e analisar. Então ele percebe que tinha cérebro. Levantou a cabeça, estava pesado, tinha cérebro, não era uma cabeça oca. Palpeou as pálpebras e viu que tinha olho, abriu a boca e viu que tinha língua, viu que Lázaro tinha veias e coração, fígado e rins, tinha pernas e braços, e disse: é impossível, esse homem está morto, ele está perfeitinho, está completo. Como ele está morto? Esse profundo cientista saiu de lá e disse: esse Lázaro não quer mudar de vida. Ele não quer voltar, ele decidiu que vai ficar morto. Está lá completo. Nós sabemos que a vida é mais do que o corpo, não é, meus irmãos? A Escritura Sagrada nos revela isso. Desesperadas, Marta e Maria telefonaram para um professor de filosofia, que fez o mesmo processo. Entrou no sepulcro, puxou a banqueta e disse para ele: Lázaro, por que você está assim? Silêncio sepulcral, literalmente sepulcral. E disse: moço, fala comigo, o que está acontecendo com você? Por que você está desse jeito? Nada. Saiu de lá e falou assim: nunca vi um caso terrível como esse. Como aquela menina que entrou em casa e falou assim: mãe,
A senhora se lembra da dona Regina, a vizinha que vive doente? E a mãe disse: não, minha filha, ela não vive doente, não. Ela pensa que está doente. A mãe devia ser dessas filosofias orientais. Mas ela não está doente, não. Ela pensa que está doente. A menina diz: pois é, mãe, agora ela pensa que morreu. Marta e Maria observaram que à porta do sepulcro estavam dois ateus evolucionistas que diziam que, segundo as teorias mais avançadas do nosso tempo, daqui a alguns anos a humanidade vai viver muito mais e vai ser muito mais resistente às doenças, mas quanto a Lázaro não há muito o que fazer. Marta e Maria receberam a visita de um ecologista que tentou convencê-las a transformar Lázaro em nutrientes que seriam colocados nas raízes de uma árvore e ele poderia viver para sempre naquela árvore. Isso não é brincadeira, não, isso é verdade. Marta e Maria chamam um religioso com vestimentas sagradas, com óleos, com incenso, em grego, em latim, em línguas que ninguém nunca ouviu falar. Ele orou e ungiu e besuntou e impôs as mãos e gritou e sacudiu Lázaro. Sabe o que aconteceu? Lázaro continuou morto. E eu uso a imaginação dos irmãos esta noite, porque nenhuma forma de resgate da alma humana é eficaz. Não pelo conhecimento, nem pela filosofia, não pela psicologia, não pela religião, não pela teoria da evolução, não pela ecologia, não por nenhum desses ventos de doutrina que sopram ao nosso tempo, mas houve um que se pôs diante do sepulcro e disse: Lázaro. E Lázaro ouviu. Disse: Lázaro, sai. E o que estivera morto tornou a vida. Talvez a sua lembrança anterior fosse de uma febre muito forte que o fez dormir, ou de alguma dor muito contundente que o deixou em estado pasmático. Alguma lembrança Lázaro tinha de antes de morrer. Acorda de súbito, ressuscitado pelo poder de Deus, se levanta para uma vida operada pelo poder do Senhor. Alguém pergunta: por que ele disse Lázaro? E nós dizemos que se Jesus não tivesse dito Lázaro, levanta e anda, se ele tivesse dito somente levanta e anda, o cemitério inteiro tinha se levantado ali naquele dia. Irmão e irmã, a verdade principal que este milagre traz para nós é que enquanto alguém nega que está morto, permanece morto até que seja resgatado pelo poder de Deus. Enquanto alguém nega a seriedade, enquanto alguém rejeita a intensidade feroz com que o pecado faz estrago às nossas vidas, tal pessoa continua dentro de um sepulcro fechado, em trevas e morte. É preciso reconhecermos com toda a humildade e sincero arrependimento do nosso coração que estamos mortos sem Cristo e precisamos de Cristo para ter vida. Como se faz este milagre? Alguém dirá assim que a caverna era muito distante de onde Cristo estava, embora o texto não nos dê muitos detalhes, e que a pedra rolada abafaria muito o som. Então Cristo dizendo lá de fora não seria mais do que um ruído lá dentro. A voz de Deus, irmão e irmã, a voz de Deus que se faz ouvir não somente do profundo de uma cova, mas do profundo de um coração, e nos tira das trevas para a luz, da morte para a vida. Este milagre foi descrito pelo nosso apóstolo na carta que eu lerei aos irmãos, este trecho precioso, quando ele escreveu da seguinte forma: dando graças ao Pai que nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Este Jesus é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Note o que diz: Deus o Pai nos tirou da potestade das
trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este é o milagre da vida, operado naquele sepulcro em Betânia, e bendito seja o nome de Deus, operado até hoje na vida de inúmeras pessoas, na minha e na sua, se você já é crente e convertido ao Senhor Jesus. Somente isto é a salvação, um milagre. Da nossa parte, de fato, nós agimos para que a salvação aconteça. Nós oramos pelas pessoas, nós lhes oferecemos literatura evangelística em Bíblias, nós os convidamos para o culto. O pregador que ocupa este púlpito, um homem de Deus, tem que ser zeloso e criterioso, temente ao Senhor, para apresentar o Evangelho da forma mais clara possível. Fazemos a nossa parte, de fato, mas o milagre é Deus somente quem faz. O milagre é Deus somente quem visita o coração humano e opera algo tão grandioso quanto isto. Irmão e irmã, você já louvou a Deus hoje por ser salvo? Você já engrandeceu o Senhor por ter feito um milagre tão grandioso em sua vida? Pois todos os dias nós devemos fazê-lo, de manhã, de tarde, de noite, no almoço e na janta, ao acordar e antes de dormir. Isso deve envolver o nosso coração por toda a vida, com louvor e com gratidão e com reconhecimento eterno a Deus que quis nos salvar. E sem a boa vontade de Deus, inteira, completa e derrocadamente perdidos, estaríamos todos nós. Ó Senhor de grande misericórdia, Deus santo e maravilhoso. Mas este texto que estamos considerando, em segundo lugar, a segunda parte da minha pregação, fala para nós como as pessoas respondem a Cristo. Se você for à internet, ao eBay, talvez na Amazon consiga comprar. Eu mencionei isso na quarta-feira. O Glaucus olhou na internet e me mandou logo em seguida. Não comprei, mas talvez eu compre para poder mostrar como relíquia. Os irmãos todos já ouviram falar de Thomas Jefferson, que foi presidente dos Estados Unidos, um poderoso político do seu tempo, do fim do século XVIII, do começo do século XIX. Thomas Jefferson editou uma relíquia que eu disse, você pode adquirir, chamada a Bíblia de Thomas Jefferson. É um pequeno Novo Testamento em que ele considerava que Jesus Cristo era talvez um grande mestre moral e ético, não Deus Salvador. Ele reputava que os milagres eram forja histórica, como nós ouvimos falar aí de vez em quando, o capítulo sempre levanta alguém para dizer essa bobagem. E que os milagres foram forjados ao longo dos séculos e acrescentados ao Evangelho, paulatinamente. Então o que ele fez? Tomou uma Bíblia e fez a sua edição com a faca, recortou tudo o que havia de sobrenatural, recortou o nascimento virginal, recortou os milagres todos, recortou a ressurreição de Lázaro, permaneceu deitado no sepulcro, recortou a ressurreição de Cristo, e o seu Novo Testamento termina na sexta-feira da paixão, não no domingo da Páscoa. Este livro era distribuído no intento de que Jesus Cristo fosse considerado como um mestre moral, como alguém que tinha muito a ensinar a ética do amor. Ideia estapafúrdia, eu digo, pois totalmente desprovido do seu fundamento. Quem é Jesus, se ele não é Deus? E que significado, que peso tem as palavras de Jesus para mim, se ele não ressuscitou dentre os mortos? Que diferença há de Jesus para qualquer outra pessoa? Não são os sinais, não é a sua obra, os seus feitos grandiosos pelos quais Deus indicou, como lemos nesta manhã: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Mas porque a própria ressurreição de Lázaro, o milagre que mais testemunhas teve, o milagre que mais causou alvoroço
rendidos à morte de Cristo. Mesmo esse milagre, cercado de centenas de testemunhas, eu digo de novo, foi negado pelos cínicos, foi negado pela corja de frios, foi negado pela súcia de indivíduos mal intencionados e incapazes de obedecer a Deus. Saíram de lá, verso número 47. Os principais sacerdotes e os fariseus tomaram conselho e diziam: o que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Mataram Cristo e continuaram perdendo o seu lugar e a nação, e os romanos vieram do mesmo jeito, com a espada, e destruíram Jerusalém e mataram uma enormidade daquele povo no ano 70, poucos anos depois deste escrito. Diante das obras de Deus, eu quero dizer isto aos irmãos: como as pessoas respondem. Os discípulos, depois daquele grande milagre, deixaram aquela pequena cidade com a sua fé muitíssimo fortalecida. Quando chegou a notícia que Lázaro estava doente, Jesus demorou alguns dias para ir para lá. Já estamos sabendo do que ele estava pensando, mas Jesus deixou alguns dias. 4 dias depois disse: vamos. E eles disseram: Senhor, mas estão querendo te matar lá. Tomé disse: vamos para morrer com ele. Voltaram imensamente fortalecidos na sua fé, exultantes no poder de Deus. Irmão e irmã, que começa um novo ano amanhã, entregue o seu ano à condução de Jesus Cristo. Siga-o. Deixe que Cristo conduza a sua vida de forma poderosa e maravilhosa, e ao fim do ano você terá sua fé edificada e muitíssimo fortalecida, assim como os discípulos. Lázaro era amigo de Jesus, mas depois da ressurreição passou a amá-lo, eu acredito, de forma muito mais intensa e muito mais verdadeira. E o nosso amor por Jesus, assim como o de Lázaro, há de crescer, tem de crescer a cada dia. Nosso amor, a nossa ternura, o nosso desejo de estar na companhia de Cristo tem de ser algo sempre crescente, sempre predominante em nosso coração. Este é um sinal de que somos verdadeiramente convertidos. E se esta palavra chega ao seu coração esta noite causando estranheza e você desconhece o que é este amor, a palavra do Senhor é que nos convoca a amar a Cristo com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa capacidade. Esta é a salvação do céu, que passamos a amar o Senhor Jesus, a amá-lo verdadeiramente, a amá-lo com toda a nossa vida, como primeiro e mais nobre do nosso coração. As respostas dos homens: os discípulos tiveram fortalecido a sua fé, Lázaro teve multiplicado o seu amor por Jesus, Maria e Marta obtiveram um grande crescimento na fé, sim, mas elas alcançaram um conforto ímpar do céu. Pois que os mesmos judeus que tramavam a morte de Jesus, esse mesmo capítulo 11 o diz, tramavam também a morte de Lázaro. Não era somente necessário eliminar Cristo, era necessário eliminar os rastros que ele tinha deixado com os seus milagres. Eventualmente Lázaro morreu novamente. Somos levados a crer, embora a Bíblia não diga explicitamente, somos levados a crer que ele morreu pela mesma trama que levou Cristo à morte, pela mesma crueldade, pela mesma violência. Nessa segunda vez que ele morreu não haveria ressurreição, mas acredito que o conforto que elas receberam de Cristo perdurou até da segunda vez que Lázaro morreu. Sabiam que ele estava com Jesus, sabiam que ele era amado do Senhor, sabiam que ele era alguém querido de Deus. Não há conforto maior do que este. Quando vamos a um sepultamento, e este ano fomos a tantos,
nós podemos ver diferentes reações. E nós podemos ver, como os irmãos já viram muitas vezes, velórios do mais cru desespero, em que as pessoas que se despedem dos seus amados se sentem aflitas, desterradas, por não saber qual é o destino daquele que partiu. Mas quando partimos para estar com Cristo, temos grande conforto, e os nossos amados têm grande conforto. A obra de Deus produz isso em nós. Naquele dia em que Lázaro ressuscitou, as formas como os homens respondem a Cristo, muitos incrédulos chegaram à fé. Verso 45: muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Certamente sabiam quem Cristo era, certamente tinham conhecimento, já tinham ouvido de uma e de outra obra que Cristo fez, mas creram em Jesus, creram de forma verdadeira e sincera. Irmão e irmã, querido amigo e amiga que ouve a pregação esta noite, você crê em Cristo? Essa será a minha última oportunidade deste ano de pregar o Evangelho de forma tão aberta, pastor Elias. Não pode deixar a oportunidade passar. Muitos ali conheciam Cristo e ouviam falar de Cristo, e talvez o vissem e o reconhecessem pessoalmente, mas alguns ali passaram a crer nele. Você crê em Cristo? A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, serás salvo. Outros, porém, as respostas dos homens, outros, porém, o rejeitaram ainda mais. Alguns, verso 46, foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Imagina essa visita. Chega ao Sinédrio, aquele consórcio de hipócritas, ímpios, endurecidos contra Deus, que detestavam Cristo, e disseram a eles: você sabe o que Jesus fez? E algum impaciente disse: lá vem você de novo com essa história de Jesus. Não, mas agora é sério, ele ressuscitou lá. Mas que ressuscitou? O homem estava doente lá e tu botaram ele na cova. Não, estava morto mesmo, fazia 4 dias, que morto. As evidências foram grandes demais para serem negadas, mas eles o rejeitaram por completo. Os inimigos partiram da oposição às respostas dos homens ao milagre da vida. É impressionante, na verdade, ao nosso coração, que algo tão sublime quanto a salvação de Deus encontre resistência no coração humano, mas encontra. É algo notável e impressionante que o Evangelho, com toda a sua beleza e glória e doçura e favor, com as suas verdades impressionantes que nos envolvem em sentimentos, que nos aplacam, que nos confortam, que nos impressionam diante de Deus, seja rejeitado por alguém, mas no tempo de Cristo já era, ainda hoje é por muitos. Quem rejeita? Rejeita quem diz não, rejeita quem não diz nada. Rejeita quem fica impassível. Rejeita quem diz agora não. Que palavra ele disse? Não. Agora não. É não. Diante destas grandes obras de Deus que nós temos considerado há tantos domingos, diante destes sinais que falam que Deus entrou na história humana e que Deus interveio em nosso favor e em nossa salvação, diante desses sinais que nos revelam a nossa grande necessidade de Deus, diante desses sinais relatados para que creiamos em Cristo e crendo, tenhamos vida em seu nome, diante desses sinais que produzem fé, que fortalecem fé, diante destes sinais que mexem conosco, irmãos e irmãs, queridos amigos que ouvem a mensagem esta noite, diante de tudo isto a respeito de Cristo, onde você está diante dele? E qual tem sido a sua resposta ao Senhor e ao chamado do Evangelho? Mais um ano passou. 30 de dezembro. Passará mais um ano em que permanecemos, ou que alguém permanecerá,
no mesmo estado diante do Evangelho, no mesmo estado de 2018 todo, de 2017 todo, 16 todo. Passará mais um ano sem que se dê um passo na direção do Salvador. Passará mais um ano em que se ouve novamente a pregação do Evangelho. Passará mais um ano em que se deixa mais um pouco para depois. Passará mais um ano, passará mais um dia em que seremos omissos com as coisas santas de Deus. Não deve ser assim. Diz a Bíblia que o dia da salvação chama-se hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vamos orar a Deus. Curva a sua fronte, feche seus olhos. Amigo e amiga aqui presente, você já entregou a sua vida a Jesus? Por que deixar para depois? Há um passo a ser dado. Por que deixar para depois? Entregue o seu coração a Jesus. Decida-se seguir o Senhor Jesus. Decida-se caminhar com Ele. É tão maravilhoso o chamado do Evangelho. É tão bela a salvação de Deus. E esta é a promessa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Nossa palavra a você é esta. Se isto está em seu coração, se Deus tem falado no seu coração, olha, Senhor, na simplicidade mais sincera que você puder. Senhor, eu quero seguir Jesus. Eu quero crer em Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero, Deus, responder ao chamado do céu. Deus não rejeitará. Deus não rejeitará a quem o buscar. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, Pai fiel, de graça e de misericórdia, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, por aquilo que tens falado ao coração de cada um do Teu povo na noite deste dia, Deus, que nos reunimos novamente para prestar culto ao Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez, tem feito e há de fazer por nós. E obrigado, Senhor Deus, porque por causa da Tua grande graça e misericórdia, nós podemos ser também povo do Senhor. Trabalhe em cada coração aqui presente, Deus. E de forma muito especial, Senhor, se alguém dentre nós precisa dar este passo com o Senhor, de confessar a Jesus como seu Salvador e Senhor, que Tu atues sobre o seu coração, que a Tua mão esteja sobre esta vida, Deus, levando a este tão maravilhoso milagre, a esta tão maravilhosa transformação, a esta tão grande bênção. Obrigado, Senhor, e todos os dias obrigado por aquele momento em que o Senhor fez isso por mim, e sei que cada irmão e irmã agradece ao Senhor pelo dia em que fizeste isso por cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, e obrigado por estarmos na Tua presença, por podermos Te louvar e ter comunhão com o Senhor. Que a Tua bênção, Deus, que o Teu favor, que a Tua graça permaneçam sobre nós, Deus, na semana que hoje inicia, no ano que amanhã finda, no ano que há de começar, que tenhamos o Senhor conosco, Deus fiel, Deus santo, Deus de graça, a quem bendizemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.